convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 34. Ezequiel, ele vai trazer uma revelação para nós. A Bíblia fala que eu e você somos filhos de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12, diz que todos aqueles, pois, quanto receberam, deu esse poder de serem filhos de Deus. Então eu e você, que recebemos a Cristo Jesus, professamos e confessamos Jesus Cristo, somos filhos de Deus. Jesus vai dizer para os seus discípulos assim, é uma outra designação para nós. Jesus nos chama de discípulos. As pessoas conheciam os discípulos de Jesus. Jesus diz assim: já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Então, uma outra designação que Deus nos dá, que somos amigos de Deus. Em Ezequiel, nós vamos ser considerados ovelhas. No Salmo 23, Davi diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi se colocando na condição de ovelha. Davi que foi pastor de ovelha. Davi que antes de enfrentar Golias, ele disse assim: o lobo e o urso atacou o rebanho, e eu persegui o leão e o urso, e com as minhas mãos eu dei cabo do leão e do urso. Davi, como pastor, ele reconhece que Deus é o pastor dele. E eu gostaria que neste momento você se colocasse como ovelha nas mãos do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Ezequiel, ele vai dizer que nós somos essas ovelhas. Ezequiel 34, versículo de número 15, Jesus dizendo assim: eu mesmo, Ezequiel 34:15, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e farei repousar, diz o Senhor Deus. Deus é que nos pastoreia, Deus é que nos apacenta. Continuando o versículo, diz assim: a perdida, e aí começa alguns aspectos da ovelha. Algumas ovelhas se perdem. Um hino muito antigo, que fala das 99 ovelhas deixadas no aprisco, o pastor deixou elas seguras para procurar a perdida. No rebanho de Deus, nas igrejas, na face da terra, nós temos as ovelhas perdidas. A perdida, a buscarei. O Senhor nosso Deus, Ele está dizendo no texto dele, que Ele vai buscar a que está perdida, a desgarrada. Quantas pessoas fora da igreja, quantas pessoas que já tomaram uma decisão por Jesus e se desgarraram do rebanho, não estão frequentando igreja nenhuma, e o Senhor diz assim: a desgarrada tornarei a trazer a comunhão, tornarei a trazer na intimidade. É o Senhor que está dizendo nesse texto. E ele diz assim: a quebrada, temos muitas ovelhas quebradas emocionalmente, quebradas fisicamente, quebradas no seu coração, na sua alma, as quebradas por causa das enfermidades. Ligarei as quebradas, a enferma fortalecerei. O Senhor Jesus Cristo é o nosso supremo pastor, e nós somos estas ovelhas que carecemos, necessitamos do toque poderoso de Cristo Jesus, do toque de Jesus que liga aquilo que está quebrado, aquilo que está enfermo. Mas o Senhor Jesus fala das ovelhas gordas. A gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. É interessante que esse texto podemos ter várias interpretações com relação às gordas e fortes, porque a ovelha é criada para alimentação.
para a alimentação, ela está pronta para o abate quando ela está forte e ela está gorda, e ela está bem. E aí Deus está dizendo assim: nós somos estas ovelhas, que precisamos estar forte, que precisamos estar bem, para fortalecer aqueles que estão fracos. Quando mata um animal para alimento, e as pessoas que comem o alimento deste animal, é justamente para fortalecimento, é para realmente causar o bem-estar na pessoa, no seu físico. Não é diferente. Se tem ovelha, irmão e irmã como ovelha, que está forte, que está animado, que está viçoso, que está feliz, que está contente, é para ajudar as ovelhas que estão abatidas, cansadas e sobrecarregadas. É para ajudar ovelhas que estão precisando de ajuda e de auxílio. Então o Senhor Jesus, Ele está dizendo que Ele vai fazer isso. Quando a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor: eis que julgarei entre as ovelhas e ovelhas, entre os carneiros e bodes. No rebanho, não é um rebanho só de ovelha. No rebanho existem também os carneiros, existem também os bodes. Acaso não vos basta a boa passagem, a vez de pisar os pés o resto do vosso pasto? E não vos basta ter despedido água clara, a vez de turvar o resto com os seus pés? Algumas ovelhas, elas em vez de ajudar outras, acabam prejudicando, acabam causando um tipo de mal. Mas eu quero dar ênfase à promessa de Jesus como nosso supremo pastor. Jesus que está dizendo para nós que Ele é que vai apacentar, é Ele que vai buscar a desgarrada, é Ele que vai ir atrás da perdida, é Ele que vai ligar a quebrada, é Ele que vai curar a que está enfermo. Amém. Que tipo de ovelha você foi? Que tipo de ovelha você é? Que tipo de ovelha você deseja ser? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, que fala sobre a conversão de Paulo. Que ovelha que Paulo era, até a experiência de conversão. Capítulo de número 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era no caminho, homens como mulheres, levasse preso para Jerusalém. Este é uma ovelha antes de conhecer a Cristo Jesus. Que tipo de ovelha eu era? Que tipo de ovelha você era antes de conhecer a Cristo Jesus? Paulo era esse perseguidor de cristão, é este que mandava prender e levava para Jerusalém com o objetivo de matar nas arenas, matar a espada, matar jogando para as feras. Que tipo de ovelha você era? Que tipo de ovelha você é? E aí Paulo vai ter uma experiência no caminho de Damasco, ele vai ficar cego, e lá em Damasco tem uma outra ovelha chamada Ananias, onde Deus fala assim para a ovelha Ananias: Ananias, visita Paulo na rua direita, na casa. Vai lá naquela casa lá, Ananias. 3 dias ele está ali, ele está sem comer. Versículo de número 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão a Ananias: ao responder, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou: dispõe-te e vai à rua chamada direita, a casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Você é uma ovelha que tem tido tempo para orar? Você é uma ovelha que tem tido tempo para dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida? Porque existem ovelhas como Paulo, cegas, que precisam enxergar, que precisam ter uma experiência com Cristo Jesus. E existem ovelhas como Ananias,
dispostos a ir orar pelo perseguidor. Ananias vai ter um diálogo com Deus, quando Deus fala para ele orar com Paulo. O Supremo Pastor conversa com as suas ovelhas. A palavra de Deus diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor, e nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor. Nós precisamos ouvir, como ovelha, precisamos ser obedientes, submissas à orientação que Deus nos dá, como ovelhas que somos. Temos um sumo pastor que é Cristo Jesus. Ananias, ele vai, ora por Paulo, e Paulo é cheio do Espírito Santo. É porque ovelha gera ovelha quando oram uns pelos outros, e essas pessoas são cheias com o Espírito Santo. Ovelha gera ovelha, falando de Jesus, orando em nome de Jesus e vendo os milagres que Jesus realiza. Eu e você fomos chamados para gerar ovelhas, orar uns pelos outros, impor as mãos uns sobre os outros e orar e ver milagres acontecer. Que tipo de ovelha você foi? Que tipo de ovelha você é? Que tipo de ovelha você quer ser? Lá em Romanos 12, diz que nós não devemos nos conformar com este século. Logo, temos que ser ovelhas inconformadas com a situação espiritual, com a situação física, com a situação emocional, com a situação financeira. Ovelhas inconformadas, sabendo que Deus tem mais para nós, espiritualmente falando, emocionalmente falando, materialmente falando, financeiramente falando. Deus tem mais. O nosso Deus é o dono de todas as coisas. Precisamos ser ovelhas inconformadas, querendo mais espiritualmente, mais emocionalmente, mais financeiramente. Quando Jabes ora, a oração de Jabes é muito conhecida, e existem livros que falam sobre a oração de Jabes. Está lá no livro de Crônicas. Jabes ora para Deus continuar o abençoando. É a ovelha que pede para Deus todos os dias: Deus, eu preciso que o Senhor continue me abençoando. A ovelha que pede para Deus, segundo o pedido de Jabes na sua oração: Deus, continua alargando a minha tenda, me prosperando. É a ovelha que quer que o seu pastor o prospere financeiramente. Jabes pede que a mão do Senhor o guie. A ovelha que reconhece que precisa da mão de Deus para o guiar em todos os seus caminhos. A ovelha que reconhece que precisa que Deus nos livre de todo mal, como nós vimos no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor, o seu cajado, me auxilia, me conduz, não me deixe cair no abismo. Precisamos ser essa ovelha dependente, carente, esta ovelha que busca no Senhor a proteção dEle, o amparo dEle, a ajuda dEle, o socorro dEle. Precisamos ser esta ovelha que ouve a voz do Mestre e obedece. No primeiro milagre em Caná da Galileia, no capítulo 2 do Evangelho de João, Maria diz assim: faz tudo que o meu filho mandar, tudo que o meu filho mandar vocês realizam. E Jesus chega e fala para os serviçais: encham as talhas de água. E eles encheram aquelas talhas de água, e Jesus transformou a água em vinho, e o milagre aconteceu devido à obediência. Precisamos ser a ovelha que obedece. Que ovelha você era? Que ovelha você é? Que ovelha você deseja ser? A que abençoa, a que gera paz, a que gera alegria, a que gera luz, a que gera harmonia. Que ovelha você tem sido? Que ovelha você gostaria de ser? A ovelha que gera fé, que independe do problema você vai dizer assim: eu conheço um Deus que tem a solução deste problema. Eu conheço um Deus que é o Deus do consolo, é o genuíno, verdadeiro e único pastor que pode consolar uma alma abatida, triste. Que ovelha você deseja ser?
É interessante que quando eu olho para a minha vida, a ovelha que eu era. Em alguns momentos da minha vida, eu fui uma ovelha desgarrada. Em alguns momentos da minha vida, eu fui uma ovelha quebrada. Em alguns momentos da minha vida, eu fui uma ovelha enferma. E é gostoso lembrar as mãos de Jesus restaurando, resgatando, trazendo para o aprisco, curando, ligando o que estava quebrado. Que ovelha eu quero ser? No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, tem um grupo de ovelhas aqui muito especial e eu quero convidar você a fazer parte deste grupo de ovelhas especiais. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a igreja estava com um problema. Tinha muitas pessoas a serem servidas e poucas pessoas para servir. Os discípulos fazem uma reunião e decidem que vão escolher pessoas, ovelhas, para servir outras ovelhas. Capítulo 6, versículo de número 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quais encarregaremos desse serviço. Deus Todo-Poderoso, o nosso pastor supremo, deseja que nós sejamos ovelhas que venham a servir uns aos outros. E para servir, queridos, amados do Senhor, precisamos de boa reputação, de bom testemunho. Para entrar no ministério, para servir ao Senhor como diácono, para servir ao Senhor na intercessão, para servir ao Senhor no louvor, na adoração, para servir ao Senhor trazendo a mensagem, pregando a mensagem, para servir ao Senhor com todo tipo de trabalho que precisa dentro da igreja e fora da igreja. Precisamos ter boa reputação, testemunho de honestidade e verdade, de sinceridade. A ovelha que tem caráter cristão, que é pacificador, que ama, que perdoa, que é reconciliador, que é embaixador da paz. Precisamos servir ao Senhor, estarmos cheios do Espírito Santo. Para ser a ovelha que serve, aonde Deus quer te usar, quer me usar, precisamos buscar cheios do Espírito Santo. Para ser a ovelha que serve, precisamos receber de Deus sabedoria, que Ele nos dê sabedoria. Deus está chamando, Deus está convidando para que nós sejamos as ovelhas, que sejamos intercessores uns dos outros, que sirvam uns aos outros, amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, falem de Jesus, ganhem pessoas, ganhem almas para Ele. Nesse grupo aqui, eu quero destacar a pessoa de Filipe. Agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau. É muito interessante nesse texto, nesse grupo aparecer Filipe, porque Filipe é o que vai evangelizar eunuco. Precisamos ser ovelhas que evangelizam, apresentam Jesus para outras pessoas. Que ovelha você foi? Que ovelha você é? Que ovelha você deseja ser? Para ser, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, parte B, diz assim: Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É a ovelha que depende do pastor para tudo que nós vamos fazer. Filipenses 4,13: tudo eu posso naquele que me fortalece. E esse é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Que eu e você sejamos inconformados, sejamos insatisfeitos com a ovelha que
estamos sendo, porque o nosso Deus tem mais para nós. O nosso Deus quer nos usar mais, quer mais instrumento na mão dele, quer que nós façamos coisas grandiosas. Os sinais acompanhariam aqueles que creem. Em meu nome expulsariam demônios, em meu nome curariam enfermos, em meu nome. O Senhor Jesus deseja que as ovelhas dele sigam os passos do Mestre Jesus. O apóstolo Paulo, ele foi transformado na experiência do caminho de Damasco. Ele foi feito uma ovelha diferente. Agora ele vai sofrer, agora ele vai passar por situações por amor a Jesus. Agora ele vai apresentar Jesus, ele vai ser uma ovelha diferente. Esta ovelha do apóstolo Paulo diferente foi arrebatada ao terceiro céu. Amém. Esta ovelha, como o apóstolo Paulo, foi mordido por uma cobra, e a cobra, ele pôs a cobra no fogo assim, e a cobra largou da mão dele. Todo mundo pensava que ele ia morrer, e ele não morreu, porque agora ele está servindo o Supremo Pastor. Sofreu um naufrágio, e nenhum no barco perdeu a vida, porque agora ele está com a proteção não só para a vida dele, mas para as pessoas que estão com ele. Olhar para o apóstolo Paulo e dizer que ovelha que ele foi, que ovelha que ele é, que ovelha que ele conseguiu ser, é a mesma coisa para olhar para a minha vida, para a sua vida. É olhar para nós e pensarmos assim: que ovelha eu desejo ser? Se você deseja ser uma ovelha melhor nas mãos do pastor, que é Jesus Cristo, ame o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Se você quer ser uma ovelha que serve a Deus de todo o teu coração, busque ler a palavra todos os dias, meditar na palavra todos os dias. Se você quer ser uma ovelha diferente, cheia do Espírito Santo, busque isso em oração, seja um homem ou uma mulher de oração. Se você quer ser uma ovelha cheia da graça e do poder de Deus, manifeste através de ações, através de palavras, o amor de Deus. Um minutinho para você pensar: que ovelha você foi? Que ovelha você é? Que ovelha você deseja ser? Nesta noite, que é noite de ceia, na hora que nós estivermos tomando a ceia, eu gostaria que você estivesse pedindo a Deus, nesse meio de comunhão, de graça, ceia, meio de graça, meio de comunhão, que você dissesse para Deus assim: Deus, eu desejo ser uma ovelha diferente. A ovelha que emana luz em meio às trevas, a ovelha que emana alegria em meio à tristeza, a ovelha que vem com a solução em meio aos muitos problemas, a ovelha que tem a oração dirigida pelo teu Espírito Santo, a ovelha que tem a palavra rema vindo do Senhor para aquele momento, a ovelha que tem vindo do Senhor sabedoria, a ovelha que tem do Senhor discernimento espiritual, a ovelha que se sente protegida, amparada, fortalecida pelo bom pastor. Tem um aspecto de pastor e ovelha. Agora nós vamos lá para a criação do animal lá na época dos judeus, porque no meio do rebanho tem a ovelha rebelde. A ovelha rebelde. E era comum para o pastor que tinha no grupo dele aquela ovelha rebelde, ele tinha uma forma de tratamento dessa ovelha, que quando a gente toca nesse assunto, alguns ficam assim, e quando alguma coisa acontece, alguns ficam meio assim, até falam assim: eu vou sair da igreja, eu não gosto desse pastor ou dessa pastora, porque o pastor, vamos lá para o rebanho, lá no Antigo Testamento, a ovelha que não queria andar no caminho, a ovelha que se desgarrava e era rebelde, não queria andar no caminho, não queria andar junto com o bando, não queria andar protegida. O que o pastor fazia? Literalmente, quebrava uma das patas desta ovelha rebelde. Porque o pastor sabe onde está o lobo atacando, onde está o predador atacando, e esta ovelha rebelde fica andando para um lugar onde não deveria ir. O que o
o pastor faz? Quebra uma das pernas da ovelha e coloca a ovelha no seu ombro, enquanto ela está com a pata quebrada, e caminha com ela, e vai falando para o rebanho, vai conduzindo o rebanho, e aquela ovelha rebelde com a pata quebrada, ela vai aprendendo a deixar a rebeldia, porque o tratamento de Deus é perfeito e completo. Amém. O amor de Deus é perfeito e completo. Amém, Jesus. Este quebrar a perninha de ovelha rebelde, irmão, é algumas vezes você, ser contrariado nas nossas vontades. É ser exortado por algo de errado que estamos fazendo. Sermos disciplinados por algo de errado que estamos fazendo. Obstinados na teimosia. Obstinados em fazer do nosso jeito. Obstinados em fazer algo que não agrada o coração de Deus. Até tem um comentário popular, um dito popular: o fulano quebrou as minhas pernas. Algumas vezes, querido, é tratamento de Deus para as nossas vidas o quebrar as nossas pernas. O amor de Deus nos alcança nos corrigindo, nos dizendo que não é do nosso jeito, não é da nossa forma, não é da nossa maneira, não é com as motivações que estamos fazendo que agrada o coração de Deus. Ele é o nosso pastor e Ele vai tratar conosco. Quando nós lemos também no Salmo 23, que fala do cajado, que fala da vara, a ovelha precisa do cajado, a ovelha precisa da vara, e é interessante que um faz uma função, o outro faz outra. O cajado, ele disciplina, a vara é de condução, de orientação, e nós precisamos tanto da direção, da mão amorosa que direciona, como do cajado, porque precisamos ser exortados quando estamos fazendo coisas que não agradam a Deus e que podem nos levar a perder a salvação, a vida eterna, que pode nos levar ao caminho da morte eterna por estarmos numa conduta de pecado. E aí nós precisamos agradecer ao Supremo Pastor quando vem com o cajado. É que essa questão de vir com o cajado já vem assim muitas vezes na mente, assim: eu vou levar uma cacetada na minha cabeça. Algumas vezes a cacetada é na alma, algumas vezes a cacetada é no coração. Como eu gostaria de fazer do meu jeito, da minha forma, e Deus está dizendo que eu tenho que dar a outra face. Deus está dizendo que eu preciso perdoar, Deus está dizendo que eu preciso pedir perdão, Deus está dizendo que eu preciso amar, Deus está dizendo que eu tenho que vencer o mal com o bem, Deus está dizendo que eu tenho que dar bom testemunho, porque sou eu que tenho o Espírito Santo. Quantas vezes temos que escutar isso? Mas você não é cristão? Mas você não é evangélico? Levamos uma cajadada. Nossa, aquele cristão furou a vida de todo mundo, passou na frente de todo mundo. Aquele cristão comprou e não pagou. Aquele evangélico fica falando mal da vida dos outros. Como que pode? Algumas vezes o cajado vem dentro de casa. E quando o filho desse tamaninho fala para o pai e para a mãe assim: vocês estão dizendo que vocês são cristãos fazendo isso? O cajado algumas vezes vem de uma mão de uma criança. Nós precisamos, e ainda agradecer, porque Deus está nos corrigindo, porque Ele nos ama. Amém. Que ovelha você foi? Que ovelha você é? Que ovelha você quer ser? Eu quero convidar você a ser insatisfeito, estar insatisfeito, querer ser uma ovelha diferente, querer ouvir a voz de Jesus e obedecer, querer fazer toda a vontade de Jesus. João Wesley, criador do metodismo, ele fala que o cristão precisa ser perfeito. Quando fala perfeito, as pessoas dizem assim: isso é impossível, uma pessoa ser perfeita. No conceito de Wesley, ser perfeito
é fazer a vontade de Deus. Sempre que você estiver fazendo a vontade de Deus, você está sendo perfeito. No conceito de Wesley, de ser perfeito é amar a Deus sobre todas as coisas. É possível sim, se você amar a Deus sobre todas as coisas, ser perfeito. Se você buscar fazer a vontade de Deus, é possível sim ser perfeito. Então, neste momento da ceia, eu quero convidar você, neste momento da ceia, a tomar a ceia nessa perspectiva, nesse pensamento. Que ovelha eu fui? Que ovelha eu estou sendo? E que ovelha eu desejo ser? Eu lembro quando na minha família pessoas vinham falar de Jesus, nós éramos ovelhas que não gostavam muito de crentes, falando de Jesus. Nós éramos ovelhas bem desse jeito mesmo, até ter uma experiência que nem o apóstolo Paulo com Jesus. Agora nós entendemos, compreendemos. Vamos ficar de pé. Nós vamos consagrar os elementos. Senhor nosso Deus e Pai, na autoridade e no poder que há no Teu nome, nós consagramos os elementos, o pão que simboliza o corpo de Cristo, e o vinho que simboliza, Senhor, o sangue de Jesus Cristo. Nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que através desses elementos sejamos fortalecidos, sejamos encorajados, venhamos ter comunhão com o Senhor, e fruto desta comunhão haja manifestação do seu poder, da sua graça, da sua glória sobre as nossas vidas. Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Toda vez que comerem deste pão, vão recordar da minha morte, da minha ressurreição. Jesus Cristo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Toda vez que beberdes deste cálice, vocês vão recordar que eu tomei a chave do inferno e trouxe a todos vocês vida eterna. Amém. E vida abundante. Amém. O Supremo Pastor, na cruz do Calvário, ao terceiro dia, ressuscitou e vivo está no nosso meio, e Ele está convidando eu e você para tomar a ceia do Senhor. Neste momento que você vai tomar a ceia, eu gostaria que você pensasse: que ovelha você era, que ovelha você está sendo, que ovelha você deseja ser. Amém? Vamos comer do pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi a morte de cruz pelas nossas vidas. Vamos beber do cálice que simboliza o sangue de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nosso Supremo Pastor, nos colocamos nas Tuas mãos como ovelhas que somos, pedindo que o Senhor passe do bálsamo sobre as nossas feridas, que pedimos que o Senhor visite as ovelhas desgarradas, as perdidas, pedimos que o Seu Espírito Santo nos visite, nos fortaleça. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nos colocamos, Senhor, como Teu rebanho que necessita da Sua ajuda, do Teu socorro, do Teu auxílio, da Tua proteção. Como ovelhas que somos, necessitamos da Tua ajuda, do Teu auxílio. Visita agora, meu Deus, meu Pai, cada coração. Visita aqueles que desejam ser Tuas ovelhas.
Você que deseja ser ovelha do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, quero convidar você a entregar a sua vida, o seu coração, a sua alma a Jesus Cristo, confessar Jesus Cristo como o único Senhor e seu Salvador, que você possa fazer isso através dessa oração, declarando: Senhor Jesus Cristo, entra no meu coração e faz morada. Senhor Jesus Cristo, eu confesso o Senhor como meu único Senhor e meu Salvador. Você fazendo esta oração, você passa de ser criatura de Deus, criado por Deus, para ser filho do Deus Altíssimo e ovelha do grande rebanho do Senhor. Pai, eu quero colocar agora na concha das tuas mãos ovelhas que estão apartadas dos seus rebanhos, ovelhas que estão, Senhor, desviadas, perdidas. Pai, usa-nos, Senhor, para trazer essas ovelhas de volta. Alcança, Senhor, aqueles que estão perdidos, desgarrados. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, aquelas ovelhas que estão quebradas pela circunstância, que a mão poderosa do Senhor alcance essas ovelhas. Nós oramos, Deus, em nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão maravilhosa do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje, para todo sempre. Amém. Eu queria um minutinho da igreja.